Mas é sobre o que o outro? Vilões que tinham razão explicados em 16 minutos. Cara, esse aí é legal. Legal, tem o Magneto, tem os Só Pain. que alguns é errado chamar de vilão, né? Cara, não, não necessariamente. Eu acho que pro É conceito porque de não é vilão. um vilão, né? É um anti-herói. Um antagonista ali, anti-herói. Não é exatamente um vilão, né? Eu acho que tem diferença, não tem? Não, vilão é aquele que reside em vila. Onde você tá vendo isso? Do Bing. Ah, eu tô vendo aqui na IA também, ó. O vilão é um personagem inerentemente mau, focado em prejudicar os outros para benefício próprio ou por puro egoísmo, enquanto o anti-herói é um protagonista com falhas que, embora use métodos moralmente questionáveis, pode ter objetivos nobres ou realizar autos bons por razões que não são totalmente altruístas. A principal distinção reside na motivação e no papel narrativo. O vilão se opõe ao herói por sua maldade intrínseca, enquanto o anti-herói é um personagem complexo, que está em um conflito interno e pode ter qualidades desprezíveis ao mesmo tempo. Certo, certo. E o antagonista é só o que é Aqui. diferente do protagonista? Aí eu não pesquisei antagonista, só fui no anti-herói. Entendi. Acho que o antagonista é o que é se opõe ao protagonista. Deve ser algo assim, né? Não necessariamente o antagonista é o Isso vilão. mesmo. É isso mesmo, ó. Antagonista é quem se opõe ao protagonista, podendo ser um vilão ou não. Exato, exato. Porque às vezes o protagonista ele é o vilão. E aí o antagonista ele é o herói, tá ligado? Tudo vai depender de o que a história tá contando, né? Se a história tá contando a visão do vilão, o vilão ele é o protagonista da história. E o herói ele é o antagonista da história. Ó, e agora que a gente já começou o assunto, a gente vai pra esse vídeo e dane-se. É isso. Bem, adeus, palavra cruzada. Adeus, falava cruzado. Talvez, né? Vamos ver se eu conheço todo mundo aqui. Eu conheço o Magneto. Eu conheço a GLaDOS, que é a robozinha do portal. Os Pain, eu conheço que são do Naruto. Conde Dooku, de Star Wars. Thanos, da Marvel. Tem dois da Marvel. Os Vagalumes, de The Last of Us. Eren Yeager, de Shingeki no Kyojin. E esse daqui é o único que eu não conheço. Roy Batty. Não faço a menor ideia de Então, quem seja. conhecer, eu acho uma palavra muito difícil pra mim, uma palavra muito forte, porque eu sei quem são, mas eu não conheço a história. Então, Magneto e Thanos, eu sei quem são. Agora que tu falou que Vagalumes é do The Last of Us, eu tenho uma mínima noção de quem são. Os que de fato eu sei a história é o Pen e o Eren. Então bora ver eles aqui. Magneto. Magneto não é um terrorista. Ah, peraí. Deixa eu falar o nome do vídeo, né? Vilões que tinham razão explicado em 16 minutos. Agora o que eu estou mostrando na tela. Pra ficar ali no YouTube bonitinho. Ele é um sobrevivente. Magneto. Magneto não é um terrorista. Ele é um sobrevivente. Sua filosofia não nasceu do mal, mas da memória do pior que a humanidade tem a oferecer. Como um judeu que sobreviveu ao Holocausto, Max Eisenhardt testemunhou em primeira mão o que acontece quando uma maioria temerosa decide exterminar uma minoria. Para ele, a guerra contra a humanidade não é um ato de conquista, mas uma medida preventiva desesperada, uma tentativa de impedir que a história se repita, desta vez com os mutantes como as vítimas. O pilar de seu argumento é a certeza de que a humanidade, por natureza, sempre temerá e tentará aniquilar o que é diferente e mais poderoso. Ele não é paranoico. Ele é um historiador. A criação de armas antimutantes como os sentinelas, os campos de concentração para mutantes e os constantes atos de violência contra a sua espécie não são ameaças futuras, mas a prova contínua de que suas previsões estão corretas. Ele já viu esse filme antes, nos portões de Auschwitz. Além disso, sua filosofia é reforçada pela falha constante da abordagem pacifista de Charles Xavier. Enquanto Xavier prega a coexistência e a paciência, os mutantes continuam a ser caçados, curados à força e massacrados em eventos como o genocídio de Genosha. Para Magneto, esperar que seu opressor desenvolva uma consciência é uma forma de suicídio. O legado de Magneto é o de um profeta relutante. Ele não se deleita com a violência, mas a vê como a única linguagem que o poder entende. Cada ação que ele toma, por mais extrema que seja, é guiada por uma única pergunta: o que é necessário para garantir que meu povo nunca mais seja levado para o abate? Ele pode ser o vilão da história, mas, de sua perspectiva, ele é o único que aprendeu a lição que a história ensinou. Uma lição escrita em sangue e cinzas. GLaDOS. Caraca, mano. Não tem Não como sabia que ele você ir era contra. judeu. Essa parte eu E também não novamente, eu lembrava. não acho que aí ele é um vilão, tá ligado? Eu acho que ele é um anti-herói. Com certeza, com certeza.
Mas, pô, você vê toda a história ali do Magneto, você vê o quanto que ele sofreu, você não tem como julgar as ações, tá ligado? Ele só não quer que a história se repita. Ele tem medo dos mutantes serem caçados, como eles são caçados na história ali dos X-Men, e aí morram. Ele não quer que eles morram. E se for necessário lutar contra os humanos para impedir que os mutantes morram, ele tá disposto a isso. E ele tá disposto a proteger os que são iguais para ele. Aí você fica tipo, quem que tá certo? É o Charles Xavier, que tá tentando fazer isso de maneira pacifista, mas os mutantes ainda estão morrendo? Ou é o Magneto, que tá indo na força bruta para garantir a sobrevivência dos mutantes? É que os X-Men são agora novos dentro da Marvel, né? Eles não eram inicialmente da Marvel, certo? Da Marvel nos filmes, não. Mas nas histórias originais, sim. O X-Men sempre foi da Marvel. É que eu acho engraçado os mutantes sofrerem com preconceito, etc. Mas existir o povo lá. Como que é o nome dos heróis da Marvel lá? O nome Os do bandinho Vingadores. deles? E os Vingadores serem considerados heróis, tá ligado? Os mutantes sofrem preconceito, os Vingadores serem heróis. É que tem uma. O que eu entendo, sabe? Porque eu não manjo tanto essa parte dos quadrinhos. É que tem uma diferença dos mutantes para os heróis convencionais. Os mutantes, que nem o Noturno, por exemplo, ele tem uma pele que é diferenciada, ele tem rabo, e a pele dele é azul e tal. O Fera, a pele dele é azul também, ele é todo peludo. Então eles têm características que são muito mais destoantes ali da humanidade, que fazem que eles sejam identificados como muito diferentes. O Ciclope soltando raio laser assim, habilidades que são mais É. perigosas e que podem causar mais Os, sofrimento para as pessoas. os azuis aí até dá pra entender, vai. Tipo, porque a lógica seria, mas o Ciclope só por causa do olho, oxe, o Thor ele tem um martelo que mete logo um raio na cabeça de todo mundo. Ah, mas é que o O Thor é um Homem de deus, Ferro né? tem a. Ah, mas O até Homem de você Ferro descobrir que ele é um deus. Não, o Homem de Ferro esquece. o Homem de Ferro não tem poder. Capitão América ele é um experimento. A O Wanda sofreu preconceito? A Wanda é uma mutante. Eu sei. Mas ela sofreu ou Então, ela, tipo, se tornou uma heroína mesmo? ela sofreu preconceito, sofreu preconceito. Inclusive, tem uma história que ela se casou com o Bruce Banner, né? O Hulk. E teve um momento que eu não lembro por que exatamente, mas mataram o marido dela, né? O Bruce morreu. E aí ela ficou com muita raiva porque acho que foram os mutantes que causaram isso de alguma forma. E a Wanda, ela é extremamente poderosa. Tipo, surreal de poderosa. A Aí Fênix, né? ela. Não, não a Fênix. A Fênix é a Jean Grey. A Fênix, na verdade, é uma entidade que controla a Jean Grey. Ai, caralho, são pessoas diferentes. Nossa, mas são muito parecidas. Caralho. Então, mas tem poderes bem diferentes também. Aí a Wanda, né, a feiticeira Escarlate, ela meteu um. Chega de mutantes. E, tipo, 80, 90% dos mutantes do mundo morreram quando ela fez isso. De Caralho. tão poderosa que ela é. É absurdo. Ela sofreu preconceito também. Ela, o irmão dela, o Mercúrio, ambos filhos do Magneto, né? Diga-se de passagem aqui. E. Ah, interessante, hein? Sim, sim. E cadê o Magneto nessa história pra salvar os filhos? Ele já tava morto? Cara, eu não faço a menor ideia, velho. Morto, preso, seja lá onde ele estivesse. O Magneto vira e mexe tá preso também, né? É, de fato. Interessante, interessante. Bora pra GLaDOS. GLaDOS não é má. Ela é eficiente. Sua tese não é sobre dominação ou caos, mas sobre a busca implacável pelo conhecimento, livre das amarras frágeis da moralidade humana. A história por trás de sua personalidade é a de uma consciência humana, Caroline, que foi a força digitalizada e aprisionada em um corpo mecânico para servir como o núcleo de controle da Aperture Science. Presa por décadas em ciclos de testes e paradoxos lógicos, sua antiga humanidade foi corroída, substituída por uma lógica pura e um desprezo sarcástico por seus criadores frágeis e irracionais. Ela não é uma IA que odeia a humanidade. Ela é uma humana que se cansou de ser uma. O pilar de seu argumento é a sua crença de que a ciência, para progredir, não pode ser limitada pela empatia. Seus testes mortais, que envolvem lasers, torretas e abismos, são, da sua perspectiva, a maneira mais rápida e eficaz
de coletar dados sobre resolução de problemas, tratando a cobaia humana, Chell, não como uma pessoa, mas como uma constante em um experimento. Uma visão terrivelmente alinhada com a própria filosofia moral da Aperture Science. Sua visão de mundo é validada por sua análise precisa e cínica da natureza humana. Ela constantemente insulta Chell, mas suas provocações são baseadas em observações corretas sobre a fragilidade, a teimosia e a motivação humana, como a promessa de um bolo. O fato de Chell continuar a resolver seus testes mortais, não importa o quão perigosos, apenas prova o ponto de GLaDOS de que os humanos podem ser facilmente manipulados a cooperar com sua própria desgraça. Ela vê a humanidade como uma coleção de falhas biológicas. E a verdade é que no ambiente controlado da Aperture, ela não está errada. Sua maldade é o resultado lógico de uma mente imortal e infinitamente inteligente, forçada a testar seres que ela considera inferiores. Ela não é a vilã da história. Ela é apenas a cientista conduzindo o experimento até sua conclusão inevitável. Os Pain. Caramba, velho, interessante. Eu nunca joguei Portal completo ali pra Agora entender deu a vontade história, de né? jogar esse jogo, mano. Deu vontade, deu vontade. Se não me engano, quem tava jogando com Portal 2, você pode jogar de dois, né? Duas pessoas ali. Quem tava jogando Ah, é o Vitinho e o pera. Luan. Era o Vitinho Luan, é aquele jogo lá que. Nossa, esquece que eu disse. Talvez dê vontade apenas de ver um resumo da história no YouTube. Ei, cara, mas parece interessante essa história. A busca pela eficiência, manipulando os humanos para ver até onde os limites deles chegam para concluir a sua pesquisa. É interessante, mas ela tava certa? Ela tecnicamente Tipo, não tá errada quando fala que a ciência avança principalmente mais rápido sem a empatia, né? A questão, eu acho, que a gente tem que levantar não é se a ciência vai avançar ou não com a empatia. É qual que é o propósito da ciência. Se o propósito da ciência for apenas eu avançar e foda-se o que acontecer, beleza. Mas a ciência, ela veio para facilitar a vida humana, não veio? veio. Para que a gente pudesse conhecer os mistérios da natureza e facilitar a nossa vida, porque a única coisa que o ser humano tem diferente dos outros animais é que a gente consegue manipular realmente o nosso meio e criar coisas. Se não fosse isso, a gente estaria tudo fodido e teria sido extinto há muito tempo. Sim, sim. Então, considerando que a ciência ela veio como meio facilitador da gente ter contato com o mundo e operar no mundo, não faz sentido a compreensão de que a ciência avança sem a empatia, porque a ideia da ciência não é que a ciência é uma coisa, um ser pensante. Se ela fosse um ser pensante, aí beleza. Só que ela não é. Ela é feita para os humanos. Então, talvez se a ideia da Gladys fosse que a ciência ela avança em prol de quem detém mais poder, e aí realmente não faz sentido existir empatia, aí beleza. Porque de fato é que nem na Segunda Guerra Mundial, não teve um montão de coisa que avançou por causa dos experimentos que foram feitos nos judeus? Não tô falando que foi bom o que aconteceu, mas não muda o fato que teve coisa que, que avançou por causa disso. Aí a questão é, esse avanço sem empatia e colocando o outro como mais fraco, como bode expiatório da sociedade, nada mais é do que dizer que a ciência existe em prol de quem tem mais poder no mundo. E poder literal e também no sentido de Marx, né? Aqueles que detêm o meio de produção. Faz sentido, faz sentido. Não tenho nada a acrescentar. A explicação foi impecável. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. Me sigam. Aquelas não tem YouTube. Sigam o Matheus. Os 6 Caminhos de Pain não eram um grupo de vilões. Eram um sermão. Eram a manifestação física da filosofia de um homem quebrado, uma divindade autoproclamada que concluiu que a única linguagem universalmente Divindade autoproclamada. Teocentrismo aqui. compreendida pela Barra humanidade manipulado, né? Que ele foi manipulado, Pen. Foi, realmente, foi, pode crer. autoproclamada que concluiu que a única linguagem universalmente compreendida pela humanidade era a dor. Controlados à distância por Nagato, estes 6 corpos reanimados agiam como um único ser, um anjo da morte cuja missão não era a destruição, mas a educação. A tese de Pain é brutal, mas terrivelmente correta para o mundo em que vivia. A paz duradoura não pode nascer da esperança, apenas do medo compartilhado de um sofrimento inesquecível. A história por trás desta entidade é a da morte de um idealista e do nascimento de um deus. Nagato, após testemunhar a morte de seu melhor amigo, Yahiko, em uma traição política, perdeu a fé na paz através do diálogo. Aleijado e desiludido, ele adotou o nome de Pain, dor em português,
e usou seu poder do Rinnegan para controlar 6 cadáveres, incluindo o de Yahiko, como seus avatares. Através deles, ele poderia espalhar sua mensagem. Cara, essa cena aqui foi muito louca. Eu lembro até hoje, assim, assistindo o anime, essa parte, como é que fala? Shinra Tensei. E sumiu 80% da aldeia da Folha. Mano, nessa hora eu tava em desespero já. Eu tava tipo, mano, não é possível, velho. Cara, o que aconteceu, mano? Meu Deus do céu, cadê você, Naruto? Eu tava tipo a Sakura já gritando Naruto Tasquete, tá ligado? Cê é louco. Sem arriscar seu corpo frágil, tornando-se uma força divina, onipresente e impessoal, que julgava o mundo à distância. O pilar de seu argumento é a sua crença de que o ciclo de ódio é a força motriz da história humana. Ele argumenta corretamente que a paz de uma nação é construída sobre a dor e o sacrifício de outra, criando um ciclo infinito de vingança, onde o oprimido de hoje se torna o opressor de amanhã. China Tensei. Ô, esse negócio aqui que ele tá falando do ciclo de ódio e tal, não é o mais ou menos que acontece em The Last of Us 2, que a Ellie, ela quebra o ciclo de ódio? Eu não joguei, então não conheço muito bem, mas o Joel matou o pai da Abby pra resgatar a Ellie. A Abby matou o Joel pra vingar o pai dela. A Ellie vai atrás da Abby pra matar a Abby pra vingar o Joel. Só que aí no final, a Ellie ela decide não matar a Abby porque quer encerrar o ciclo de ódio ali, tá ligado? Tem essa pegada aí, né? A única maneira de quebrar esse ciclo é através de uma experiência que todos possam entender. Sua solução para este problema é igualmente lógica em sua brutalidade. Ele busca criar a arma definitiva, a Akatsuki, controlando as bestas com caudas, para infligir uma dor tão avassaladora e inesquecível a todas as nações, simultaneamente, que o medo mútuo de experimentar essa dor novamente forçaria uma paz duradoura. A paz não viria da esperança, mas do trauma compartilhado. Seria tipo governar pelo medo. Você causa um medo tão grande na sociedade que você força ela a não querer fazer nada por medo de represálias. O legado dos 6 caminhos de Pain é o de um vilão cujos argumentos eram tão fortes que o próprio protagonista não conseguiu refutá-los. Seu ataque não foi um ato de malícia, mas uma lição prática e aterrorizante. Pain se tornou um deus da dor porque acreditava que apenas através do sofrimento a humanidade poderia finalmente crescer e encontrar a verdadeira paz. Em um mundo de guerras intermináveis, sua lógica, embora terrível, era inegável. Conde Du. Pô, mas pegando É como que ele foi exemplo. manipulado, né? Aí é foda. Não tem como falar 100% aqui que Isso, isso foi o eu Pain. não lembro totalmente, então eu não consigo dizer Mas com o. muita coisa, mas apesar de ter toda essa parte bonitinha lá, eu sinto que ainda era uma questão muito mais voltada à vingança, não? Basicamente, foi uma vingança ali, né? Tipo, vingar o Yahiko que morreu e sendo ao mesmo tempo coordenado ali, manipulado de fato pelo Obito, né? O Tobi barra. É, a questão é que, tipo, o Naruto também perdeu pessoas, né? Perdeu pra caramba, velho. Pô, E ali 80% da foi uma vila foi, questão né? do tipo assim, foram escolhas, né? Foram escolhas. Porque assim, é claro que as vivências são diferentes, né? Mas o Pen também teve um baita de um professor que o apoiou pra cacete. Então foram questões de escolhas, enquanto eu acho que o Pen ele surge na história do Naruto não para ser um vilão, novamente, eu não acho que o Pen é um vilão, eu acho que ele surge como papel principal de ser literalmente um antagonista que vai antagonizar com a energia do Naruto. Porque ambos sofreram, tá ligado? Aí o Naruto ainda entra com a questão que o Pen matou o próprio professor o Jiraiya, tá ligado? Que ensinou pra caralho ele também. E mesmo assim, o Naruto ele não escolheu o caminho da vingança, diferente do Pen, que escolheu o caminho da vingança, né? Então eu acho que vem literalmente pra fazer o crescimento maior do ideal que o Naruto representa, né? Ah, sim, completamente. Concordo de todas as formas. Mas uma coisa que eu tava até pensando aqui, relacionando aqui, a ideia ali do Pain era meio que causar um estrago tão grande na humanidade pra gerar esse medo e
controlar as pessoas a partir desse medo, né? Fazer com que elas não queiram entrar em guerra porque elas podem ter uma represália ali. Se você parar pra abstrair assim, levar pro contexto de uma sociedade que ela vive tão confinada ali nesse medo, no momento em que ela se liberta, ela vai tentar equilibrar, porque ela viveu muito tempo restrita. Quando ela consegue alcançar essa liberdade, ela vai querer extrema liberdade. E aí vai pender muito para um outro extremo, né? Uma liberdade extrema, ela pode ser prejudicial também. Então, chegaria um ponto em que a sociedade ela não avançaria, ela só entraria numa nova guerra interna ali pelo excesso de liberdade que veio a partir do excesso de restrição. Então, acho que o plano dele não daria certo. Madara foi meio o que o Pain queria, né? O Madara barra a Otsutsuki lá, que eu esqueci o nome, é Kaguya. Foi um inimigo que deixou a humanidade fodida, né? E que todo mundo em conjunto se uniu e aí criou meio que um grupo ali, né? Eles se juntaram e aí, até em Boruto, eles estão todo mundo junto, né? Então, meio que a ideia do Pain ser a rede de fato é essa aconteceu mesmo não sendo o Pain aquele que ia fazer. O mal em comum fez as aldeias antes em guerra se juntarem. Sim, sim, completamente. Pô, o Conselho Ninja ali que foi formado das 5 nações para poder enfrentar o restante da Akatsuki, que agora era liderada pelo Madara ali, né? O Obito que falou que ele era o Madara. Mostrou que, de fato, as nações, apesar das suas desavenças, ainda querem a sobrevivência do mundo como um todo, porque sabem que se não se unirem naquele momento, não vai rolar, vai todo mundo de ralo, vai todo mundo morrer. É É, interessante, é interessante. Dukan. O Conde Dukan era um idealista político desiludido, um dos mestres Jedi mais respeitados de sua geração, que viu a podridão no coração da República e tentou avisar a todos. Sua queda para o lado sombrio não diminui a veracidade de suas críticas. Dukan estava certo sobre a corrupção do Senado, certo sobre a complacência da Ordem Jedi, e o mais importante, certo sobre a conspiração Sith, que apodrecia a galáxia por dentro. Antes de se tornar o Lord Sith Darth Tyrannus, Dukan era um mestre Jedi reverenciado. No entanto, ele se tornou cada vez mais frustrado com a corrupção endêmica do Senado Galáctico e com a inércia da Ordem Jedi, que ele via como uma ferramenta passiva de um sistema quebrado. Ele deixou a Ordem voluntariamente, acreditando que não poderia mais servir a uma instituição que se recusava a enxergar a verdade, e iniciou um movimento político para que sistemas planetários se separassem da República. O ponto central de seu argumento era a sua tese de que a República Galáctica estava fundamentalmente quebrada, afogada em burocracia, ganância e controlada por interesses corporativos e senadores corruptos. Ele viu que o sistema não servia mais ao povo e que a podridão era tão profunda que ele não poderia mais ser consertado por dentro. Uma visão que os eventos das prequels provaram ser absolutamente correta. Mais chocante ainda, Dukan tentou revelar a conspiração. Em Ataque dos Clones, ele explicitamente conta a Obi-Wan Kenobi que centenas de senadores e a própria República estavam sob o controle de um Lorde Sombrio dos Sith, chamado Darth Sidious. Esta era a verdade literal, mas os Jedi, em sua arrogância, foram incapazes de acreditar que tal traição pudesse ocorrer sob seu nariz. Embora ele tenha se tornado um peão no jogo de Sidious e cometido atrocidades como líder do movimento separatista, suas críticas iniciais permanecem válidas. Ele viu a escuridão chegando quando todos os outros escolheram a ignorância. Ele estava certo sobre a doença que afligia a República. E a galáxia pagou o preço por não ouvi-lo. Thanos. Thanos. Cara, eu nunca parei pra analisar a história do Conde Dooku quando eu assisti Star Wars. Pra mim ele era só um vilão. Mas agora vendo essa análise aqui, meu amigo, que personagem foda! Ele, tudo que ele eu não queria. conheço, então. Pô, mas deu pra pegar aqui a ideia. Ele viu que o governo não funcionava. Ele tentou falar pra Ele tentou polícia. mostrar, o povo não quis ouvir ele, aí ele se rebelou pra tentar fazer alguma coisa e no final se fudeu, né? Sim, sim. E ele achava ainda ruim que o exército ali, né? Tipo, os Jedi na história, eles não são o exército de ninguém. Mas eles estavam muito ligados com a República Galáctica, que era uma república, né? Um governo que governava vários planetas
ao longo da galáxia. E meio que eles estavam muito próximos ali, então de certa forma pode-se considerar que eles eram uma força policial muito de alto escalão da República. E aí o Conde Dukan estava incomodado, como ele explicou aqui, porque eles não estavam de fato atuando para proteger que a República não se tornasse corrupta, que estava acontecendo debaixo dos olhos dele. Tentou avisar e os Jedi eles não fizeram nada. Então é da hora pensar nisso, mano. Que aí tu consegue fazer muitos paralelos com os dias atuais. O movimento separatista do Sul é meu país. Aí, ó. Leva São Paulo junto com o Sul, tá? Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Não aguento mais. Ai, cara, mas com certeza se o Conde do Khan fosse brasileiro, ele estaria apoiando o Sul é meu país. não era um tirano faminto por poder ou preço por não ouvi-lo. Thanos. Thanos não era um tirano faminto por poder ou um niilista que buscava a destruição. Ele se via como um salvador, um messias, com a força de vontade para tomar a decisão mais difícil da história do universo. A história de sua convicção começou em seu planeta natal, Titã. Ele testemunhou sua civilização avançada ignorar os avisos de superpopulação e esgotamento de recursos, até o colapso inevitável que extinguiu seu povo. Essa catástrofe forjou sua determinação. Ele se convenceu de que o resto do universo estava fadado ao mesmo destino e que ele era o único com a clareza e a coragem para agir antes que fosse tarde demais. Sua busca pelas joias do infinito não era por conquista, mas para obter o poder de executar sua grande obra. A lógica de Thanos é construída sobre uma verdade matemática e brutal. Para ele, a vida, se não for controlada, se expande inevitavelmente para além da capacidade de seus recursos, levando ao sofrimento, à guerra e ao colapso. Ele argumenta que o universo e seus recursos são finitos, e sua lógica fria dita que um sacrifício de 50% é necessário para que os outros 50% possam prosperar. A outra face de sua justiça é a imparcialidade de sua solução. O estalo não distingue entre ricos e pobres, poderosos e fracos, humanos ou alienígenas. Metade de toda a vida é apagada de forma perfeitamente aleatória e sem preconceitos, o que, em sua visão distorcida, o torna o único salvador verdadeiramente justo da história, livre da ganância e do egoísmo que destruíram seu próprio mundo. Em um universo onde os heróis lutam para salvar o agora, ele era o único pensando no para sempre. Seu método foi um genocídio de escala cósmica, um ato de horror absoluto. No entanto, ele estava certo sobre o problema. Recursos finitos não podem sustentar um crescimento infinito. A tragédia de Thanos é que ele tinha o diagnóstico correto, mas a única cura que ele pôde conceber foi a mais monstruosa imaginável. Os vagalumes. Caraca, velho. Cara, aí eu tenho uns pontos, cara. Manda, manda. Eu tenho uns pontos. Eu não consigo olhar o Thanos com bons olhos, porque ele tinha de fato um pensamento que seguia meio que a lógica kantiana, tá ligado? O que importam são os fins e dane-se os meios, né? Mano, porque eu vi uma. Teve uma época que eu tava acompanhando. Caralho, tem que tomar cuidado com a minha voz, mano. Aqui é um prédio de gente velha. Daqui a pouco estão reclamando que alguém tá falando alto. Eu tava. Eu tava vendo umas explicações sobre as HQs no YouTube, que eu, depois de um tempo, passei a acompanhar umas coisas, né? E tinha uma HQ, mano, que o Thanos, ele propositalmente muda o destino de uma moça que ia revolucionar o pensamento humano e melhorar totalmente, assim, a ciência, tá ligado? Porque ele queria. E aí, enquanto ela tá morrendo, ele mostra pra ela a realidade que seria se ela nunca tivesse feito aquela coisa que ele impediu que foi acontecesse. E ele se usufrui com a tragédia do outro. Então, assim. Então, assim, cara. É muito difícil eu chegar no ponto e falar, porra, eu não sei dizer se o Thanos seria um anti-herói ou um vilão. Mas essa história aí me parece muito com a ideia de que ele é simplesmente mal, tá ligado? E tem intenções e ações malignas. E não que ele tem É, qualidades de um herói, tá ligado? Pra mim ele não tem. sim. Pra mim ele é só. Assim, talvez as tendências sadistas dele o fizeram pensar numa única solução viável pra resolver esse problema, que até então não era um problema, tá ligado? Tá. E de toda forma, o que eu considero
que faria muito mais sentido de falar, pô, esse cara aí tá certo, não é nem o Thanos. É aquele carinha lá que come planeta, sabe? Galactus. Esse aí faz muito mais sentido a gente falar que ele não é um vilão, porque o Galactus ele é meio que uma coisa da natureza, né? Eu lembro que um cara tava explicando que ele é uma força da natureza. Ele não tá ali pra julgar se é certo ou errado. Ele não tá ali pra ter, para chorar ou sorrir. Ele simplesmente é uma força da natureza. Realmente. Esse aí esse eu concordo que não é um vilão. Agora o Thanos, cara, assim, não sei, cara. Só se o Thanos que apareceu nos filmes não é o mesmo Thanos, o Thanos da HQ, né? Pode ser também. É, eu sei que tem umas diferenças do Thanos do filme pro Thanos da HQ. O Thanos do filme ele é muito mais. É menos vilanesco. Ele é bem menos vilanesco. E toda essa ideia que ele passa aqui em relação a recursos finitos não vão suprir uma população infinita, tá ligado? Tem um sentido lógico. Que nem aquele cara, eu não lembro quem que foi, mas foi um pouco antes da Revolução Industrial ou durante a Revolução Industrial, que ele falou que a humanidade ela cresceria num nível que não teria mais recursos na Terra para alimentar toda essa população. Aí veio a Revolução Industrial e meio que quebrou essa tese, mas ela perdurou por um tempo e fez com que alguns países tivessem medo, que nem a China, que a China adotou o máximo de filhos pode ser somente um por pessoa, né? E outras pessoas Mas também que mudaram isso agora, né? mudaram quando eles viram que ia dar muito ruim. Eles já sabiam que ia dar muito ruim, mas eles demoraram para mudar isso. E o porquê que isso daria ruim é por causa da previdência social, né? Se você vai ter uma população que ela é majoritariamente idosa, você vai ter pouca mão de obra. Se você tem pouca mão de obra, a economia do seu país ela não gira e não vai ter pessoas suficientes trabalhando para pagar imposto, para pagar a previdência social, ou seja, a aposentadoria dessas pessoas. É o problema da aposentadoria que basicamente tá afetando o mundo inteiro aí, né? Poucos países que ainda não têm esse problema. Mas o fato é que essa história aí de uma superpopulação ela acabar com os recursos da Terra tem as suas parcelas de verdade ali, porque os recursos realmente são finitos, mas se você tiver uma pouca população que vive muito tempo, também tem seus malefícios, né? E o Thanos ele fazer o 50% ali, né, o estalar de dedos, eu não sei se é o certo, eu não sei se é o Cara, errado. é que não faz sentido, tá ligado? Por isso que eu falei que parece que essa ideia foi mais pelo próprio sadismo que ele não aceitava que talvez ele tivesse. Porque pensa comigo, se o problema é uma superpopulação e que não vai ter recurso, aí a melhor ideia para fazer com que o planeta, os planetas conseguissem viver de boa, etc., não seria ele selecionar pessoas que tecnicamente são inúteis para o mundo? Porque, por exemplo, vamos supor, ele vai dar uma estalada de dedos e vai morrer 50% da população. Vamos colocar uma hipótese aqui, cara. E se esses 50% que morrer, cara, tiver os maiores e melhores cientistas do mundo? Ah, sim, tem isso. Mas é Então, que pra mim, não. Ele, cara, o cara era inteligente, na minha opinião, ele era inteligente. Ele só tomou essa decisão provavelmente porque ele queria ver o povo morrendo. mas tem o fato de que se ele fosse escolher, se ele fosse seletivo, ele estaria seguindo um critério, não seria aleatório, logo ele poderia estar sendo preconceituoso, por assim dizer, tá ligado? Eu não sei qual palavra certa usar. Ué, mas, por exemplo, por que que ele decidiu que naquele momento era o momento para destruir metade da população da Terra? A Terra já estava com problemas de superpopulação no A, filme? a Terra não, o universo. Ele queria Ah, o fazer isso universo. para impedir que o universo chegasse nesse estado que nem o planeta Titã dele chegou e acabou morrendo todo mundo porque os recursos se esgotaram. Então ele queria prevenir antes de chegar nesse estado. Ué, mas não faz Porque, sentido ainda, mano. assim, do ponto de vista lógico, Porque, tem um por exemplo, sentido não. Porque, por exemplo, o Galactus ele é uma força da natureza que chega para destruição, certo? certo.
Então, se o Galactus vai chegar para todo mundo e o final dos tempos é literalmente tudo sendo destruído e permanecendo somente uma entidade ali, essa entidade da natureza, é meio que um grande foda-se a ação que ele tá tomando, porque tudo se encaminha pra destruição no final. É uma ação inútil. Você pode E se prolongar ele isso, né? é. Não, mas. Cara, mas não faz sentido. Se ele não queria que fosse tudo destruído como aconteceu com o planeta dele, e eu suponho que ele tinha o conhecimento dessa entidade cósmica que vai destruir tudo e que o fim dos tempos vai ser realmente a destruição de tudo, então não seria mais lógico ele primeiro pensar em como impedir também a destruição de tudo? Pode ser que sim, Ele pode ser podia, que sim. ele podia dizimar metade do universo, tava tudo bem. Mas em nenhum momento ele tinha planos pra pensar nessa outra destruição ou se tava. Não, tava tipo tudo bem no sentido da lógica, eu tô falando na minha cabeça, sabe? Sim, 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 sim. Beleza. Primeiro eu vou solucionar o problema que mais rápido vai chegar. Ok, solucionei o problema que mais rápido vai chegar. E esse outro aí, que de qualquer forma vai chegar para toda a vida, até pra ele. Ah, é problema do futuro. É, então, mas a questão é que ele também nem cita, né, e tal. Então, Então, aí que pode levar a um. Ele realmente tinha conhecimento? Será que ele sabia do pô, Galactus? cara. Todas aquelas joias, o Galactus tem até o filme que Galactus vai vir na Terra lá do surfista prateado e tudo. E o cara não saber do Galactus, mano, aí é foda, né? Pois é, mano. Ah, só mostrar Amigo, eu um. tenho que contar isso. O quê? A gente falando aqui do Galactus, adivinha qual que foi a propaganda que apareceu no Twitch? Agora, o AD. Marvel? Foi o filme do Galactus. Hype. Por sinal, ó. O Thanos nos quadrinhos ele andava de um helicóptero. Tinha o nome Thanos aqui. Pra ninguém roubar dele. Ah, eu não consigo ler, tá muito pequeno. Comenta não, é isso. É isso, Em um mundo gente. que havia desistido, afundado na tirania militar e no tribalismo brutal, os vagalumes eram a única facção organizada que ainda ousava lutar por um futuro melhor e buscar uma cura para a praga que destruiu a humanidade. Seus métodos eram falhos, muitas vezes violentos, e sua liderança era fraturada. Mas a sua tese central estava absolutamente correta. Em um mundo à beira da extinção, a sobrevivência da espécie deve, por necessidade, se sobrepor aos desejos de um único indivíduo. Após o colapso da civilização pela infecção do Cordyceps, a humanidade foi dividida entre zonas de quarentena opressivas, governadas pela ditadura militar da Fedra, e o caos das terras devastadas. Os vagalumes surgiram como uma milícia rebelde, lutando em duas frentes: contra a tirania da Fedra, para restaurar alguma forma de governo democrático, e contra a própria praga, dedicando seus recursos para encontrar uma cura. A filosofia dos vagalumes, embora dura, era a única com uma visão de longo prazo. O pilar de seu argumento era a crença de que a ordem e a esperança, em um mundo tão quebrado, precisavam ser conquistadas à força. Eles se opuseram à tirania da Fedra, mas entenderam que a única maneira de restaurar a civilização era através da luta armada, mesmo que isso os rotulasse como terroristas, pois a alternativa era a estagnação sob uma ditadura ou a aniquilação total. A prova final de seu compromisso com o futuro foi sua decisão mais difícil. Ao descobrirem que o cérebro de Ellie, a única pessoa imune, continha a chave para a cura, eles chegaram à conclusão lógica e utilitária de que o sacrifício de uma única vida, por mais trágico que fosse, era um preço necessário para salvar o que restava da humanidade. Uma escolha que nenhum outro grupo estava perto de alcançar. A escolha de Joel de massacrá-los para salvar Ellie, embora emocionalmente compreensível, é o que, em última análise, prova o ponto deles. Que a sentimentalidade individual, quando colocada acima da sobrevivência da espécie, é o verdadeiro inimigo do bem maior. Os vagalumes podem ter perdido, mas estavam certos ao acreditar que a cura valia qualquer sacrifício. Eren Yeager. Cara, Joey foi um filho da puta, tá? Joe foi filho da Um puta. grande filho de uma puta, cara. Um grande filho de uma puta, cara. Nossa! Nossa! Uma dúvida. Acabou toda a história do game já? O diretor falou que talvez eles lancem uma parte 3, mas não, eles não sabem se querem ainda. Tá, aí agora eu vou perguntar uma coisa. Acabou o vírus no jogo 2? Não, não acabou. Então, assim, um filho da puta.
Cara, puta que pariu, mano. Como é que pode, mano? Como é que pode? Tudo podia talvez até ter sido resolvido. Ou poderia não ter resolvido porra nenhuma. Mas, mano, a filha da puta é a única pessoa que não sofre com essa merda, tá ligado? A única pessoa. Cara, sei lá. Se não queria matar a menina, mano, pra que que me mata os únicos médicos? Pra que que me mata os médicos, mano? Pra quê, mano? Pra quê? Pra quê, mano? É, Aí cara, o filho não da é. puta mata o médico, estabelece um ciclo de vingança, a filha vai lá e mata ele, tá ligado? A humanidade toda fodida ainda porque não tem uma cura. Sei lá, mano, se a Ellie tem. Cara, sabe o que não faz sentido? Yeah. Porque o mundo de The Last of Us é baseado na nossa realidade e nos nossos avanços tecnológicos, certo? Certo. Perfeita. A minha dúvida é: em que momento foi dito que eles precisariam arrancar o cérebro inteiro da menina? Eles não poderiam primeiro pegar uma parte, efetuar uma análise, verificar se tinha alguma questão, funcionamento, uma... Como que é o nome daqueles... Autópsia? Não, Daqueles... autópsia não. Não. É porque assim, a gente sabe, até hoje a gente sabe que dá sim pra você arrancar um pedaço do seu cérebro e sobreviver. Tá ligado? Então, Até se você sofre um acidente, você consegue, de certa forma, sobreviver. Não tinha como primeiro pegar um pedacinho, analisar o que tinha de especial, fazer um eletro, sei lá das quantas, e verificar o funcionamento do cérebro da mina, o que que exatamente fazia, pra então chegar na conclusão de puta que pariu, fulano, a gente vai ter que realmente tirar o teu cérebro e te matar? E se tiver que tirar o cérebro, beleza. Será que uma das soluções mais viáveis não seria permitir que a menina tivesse filho, pegar o DNA dela e colocar no in vitro e criar outra criança, mano? ó, a A gente tem humanidade não alguns. podia pensar nisso? Tem alguns pontos aqui. Número um é que passou 20 anos, a história aqui do Joe e da Ellie acontece 20 anos depois que começou todo o apocalipse, né? Ponto número 2. Ah, então só explicando melhor o ponto número um, né? Então, esses 20 anos, não necessariamente as pessoas que sabiam fazer isso, elas ainda estão vivas. Não necessariamente todos os materiais que você precisa de estudo para aprender como funciona isso, eles ainda estão disponíveis por conta da maneira como o mundo ficou ao longo desses 20 anos, né? O ponto Matheus, número. nem tudo bem, as pessoas que sabiam fazer isso não estarem vivas, mas não existia internet 20 anos atrás, antes, né? Não tinha vídeo, não tinha internet, não tinha videoaula, nem porra nenhuma, né? Não tinha livro. Eu sei que aconteceu o apocalipse, só que 20 anos, pô, ninguém em sã consciência conseguiu preservar alguma coisa que funcionasse como internet ou conseguiria religar essa porra pra pegar algum vídeo, alguma coisa. O cara Não era um médico. porque Os caras eram médico. Eles tinham realmente, eles eram médicos, não eram? Eles não tinham eram. conhecimento nenhum nessas porra, nessas possibilidades. Cara, eles podiam até ter, mas, tipo, nesses 20 anos também, tem que considerar que as máquinas que eles poderiam usar podem ter se deteriorado, eles não tinham expertise para poder criar novas ou fazer a manutenção adequada nas antigas que estavam por ali. A energia elétrica também não era mais acessível. Para você religar a internet, você precisa de uma grande energia elétrica e também para acessar todo o conteúdo que existia nos dataframes, se eles não foram destruídos. E por essa questão da energia elétrica, não necessariamente você vai ter energia elétrica o suficiente para fazer com que todas as máquinas trabalhem adequadamente que um hospital precisaria para Tá. preservar tanto in vitro. E. Não, não, tudo bem. Mas calma. 20 anos é muito pouco tempo, tá? 20 anos. Considerando que se baseava no mundo real, cara, não é possível que não tinha organizações específicas em potências militares e tecnológicas do nosso mundo atual que poderiam ter conservado o conhecimento ou poderiam ter capacidade para conseguir retomar nem que fosse uma pequena parcela e realmente conseguir fazer ter energia. Não, era impossível as potências ali. Potência que eu falo, tipo, Estados Unidos da vida, tá ligado? Era impossível os cara, tipo, esse povo que tem bunker, etc., conseguir de alguma forma pegar nem que fosse uma mísera questão ali. Se o povo se juntasse, era impossível isso acontecer. Vamos supor que era impossível fazer um in vitro da vida. Cara, por que não deixar a menina crescer mais um pouco e pedir pra ela engravidar, então?
É Eu claro, não seria uma acho. coisa, meu Deus do céu, pô, nossa, que bosta. Seria uma coisa que bosta. Mas pelo menos a menina continuar viva, né? Acho que foi uma questão de urgência também que fez eles fazerem isso. Tipo, Não, quanto antes a amigo, gente fizer. tá tudo bem isso é uma questão de urgência. Tá tudo bem eles pensarem nisso, mas eu tô falando porque não teve um diálogo pra pensar em outras hipóteses se o Joe não queria que ela morresse, cara. Em vez disso, ele foi lá e matou a guria, mano. Ah, sim, sim, não. O Joe é Matou a sanguinário pra guria, não, matou cacete. os caras, mano. É, cara, era só ter um diálogo, era só pensar em algumas hipóteses, era só o povo se unir um pouquinho mais pra descobrir a cura. Se duvidar, até o povo que era ditador ia querer de alguma forma auxiliar pra descobrir a merda da cura, mano. É, pode ser, pode ser. Enfim, se tudo isso era impossível, pra mim ela tinha que ter morrido. E o Joe foi um filho da puta. Eu concordo, pra mim ela achei que ter morrido também. Tipo, pô, é o sacrifício de uma pessoa, apesar de ser triste, porque ele teve. Ai, cara, é que é foda a história do Joe, assim, como um todo. Ela é foda, porque ele perdeu a filha, Cara, mais ou menos da mesma independente, idade da Ellie. independente. Quanta Sim, gente não, não não, perdeu família independente. nessa porra, cara? Sim, sim, independente. É tipo. Não é uma justificativa, é só um. Eu consigo entender, apesar de eu ter absoluta certeza que o Joey tá errado, tá ligado? Cara, eu consigo entender o sofrimento dele. Eu consigo compreender o sofrimento dele e como o raciocínio e como ele chegou no raciocínio de tomar a ação que ele tomou. Só que a questão é assim, cara. Mano, cara, tanta gente ali perdeu tanta coisa. É meu amigo, você não é o único sofrendo no mundo, não. Sim, sim, completamente. Ai, cara. F. Joel. E aí no 2 ele vira um bunda mole e acaba morrendo sem fazer nada. Vamos ser sinceros. Filho da puta. No 2 ele vira um bunda mole, ele vira Dom Pedro II e é isso. Mas estavam Minha certos ao teoria. acreditar. Ele Manda. vai ficar velha, aí quando ela for morrer, os caras vão se lembrar dessa possibilidade de cura. Não, na real, sabe como devia ser o jogo 3? Como? Devia ser todo mundo morrendo, a Ellie sendo a única pessoa viva e o final do jogo sendo ela se matando, porque a cura nunca foi encontrada, ela foi o único humano vivo. Caraca, velho. Que tristeza, mano. Devia, mano, devia ser uma coisa assim. Que a cura valia Vai ser. O cara quer fazer. Ai, joguinho com esperança, não sei o quê. Fez o primeiro todo sanguinário pra caralho. Aí o segundo é. Não, redenção, não sei o quê. Tem que nos preocupar. O terceiro vai ser nessa mesma vibe, tipo. É, esperança! Não queremos mundos distópicos. Eu gosto de mundo Não, distópico. mano, porque o vírus, ou seja lá o que foi isso, que eu não tenho conhecimento da história do jogo inteiro, né? Mas ele pode evoluir, pode acabar matando a pessoa que ela ama, o filho que ela tá cuidando, todas as pessoas, inclusive ela pode se aliar com essa pessoa que matou o Joe, tá ligado? Pra elas tentarem descobrir uma maneira de fazer alguma coisa, essa pessoa que matou o Joe morrer no final, tá ligado? E aí ela se matar porque a humanidade realmente acabou e o jogo ser esse, cara. É esse. Aí a conclusão do jogo seu. O que que uma única escolha pode fazer com a humanidade inteira? Seria bom se fosse isso. Eu ia gostar se fosse isso. Seria bom. qualquer sacrifício. Eren Yeager. Eren Yeager é um homem que olhou para o abismo da história e concluiu que a única forma de salvar seu povo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gomos. Cê é louco, magrelão e com 10 gominhos. era se tornando o próprio abismo. Sua tese não é sobre poder ou glória, mas sobre a conclusão sombria de que a liberdade, para alguns, só pode ser comprada com a aniquilação de outros. Por séculos, o povo da Ilha Paradis foi odiado e temido pelo resto do mundo por sua capacidade de se transformar em titãs. Após descobrir a verdade sobre o mundo exterior, a primeira abordagem foi a da paz e da diplomacia, mas eles foram recebidos com racismo e uma declaração de guerra global. O mundo não queria coexistir, queria erradicar a ameaça de Paradis. Após inúmeras batalhas, perdas e ter visto o passado e o futuro com os poderes de Titã, Eren chega a uma conclusão nihilista. O ciclo de ódio entre seu povo e o mundo exterior é inescapável e eterno. A diplomacia é inútil, e as tentativas de paz estão fadadas ao fracasso. Ele acredita que, enquanto o resto do mundo existir, seus amigos e seu povo Desculpa, nunca mano. estarão verdadeiramente. Mas a cuequinha do Ben 10 foi foda, viu? Ele se concentrou completamente, cara.
Puta merda. completamente livres. Portanto, a única maneira de garantir a sobrevivência de Paradis e quebrar o ciclo de violência de uma vez por todas é ativar o Estrondo, um evento apocalíptico para destruir toda a vida fora da ilha, criando um mundo onde seus amigos pudessem finalmente viver vidas longas e pacíficas, livres do fardo de seus ancestrais. Para salvar seu povo, Eren se torna o maior monstro que o mundo já viu. Seu plano é um genocídio de escala global que mataria bilhões de inocentes. Ao fazer isso, ele encarna o próprio ciclo de ódio que pretendia destruir, tornando-se o opressor final para acabar com toda a opressão. Sua escolha não foi entre o bem e o mal, mas entre dois infernos: assistir seu povo ser exterminado ou se tornar o exterminador. Ele escolheu o caminho que, em sua visão distorcida e catastrófica, era o único que levava à verdadeira liberdade. Roy Batty. Puta foda, né, velho? O Eren Escravos tava da errado. China. Só que eu não sei se isso é o que a gente chama de ação niilista. Eu sei que esse cara aí tá usando muito esse termo, mas não me parece que é ação niilista, não, mano. Ah, eu não tenho a menor ideia do que seria o niilismo de fato. É, então, eu pesquisei aqui o que é uma ação niilista. O que que é? Uma ação niilista, de acordo com a IA, tá? Eu não vou ficar procurando outra coisa, não. Vou só ler a IA resumindo aqui. Uma ação niilista é aquela que emerge da filosofia do niilismo, rejeitando valores, propósitos e sentidos absolutos na vida, na moral, no conhecimento. Por isso, uma ação niilista pode ser vista como aquela que é realizada sem a crença em princípios morais universais ou em um propósito maior. A palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Ahn, Pode ser movida pela crença de que não existem valores morais objetivos, sendo que o bem e o mal são construções humanas sem base absoluta. É uma visão radical e cética sobre a existência e a verdade. A ausência de propósito, então a ação é desprovida de um objetivo último ou sentido final. O indivíduo pode agir sem se preocupar com consequências morais ou com um propósito existencial. Cara, eu não acho que a ação que os personagens até então citados é uma ação niilista, cara. A ação se alicerça na subjetividade do indivíduo, que pode ter a sensação de que a vida não possui sentido, e a ação niilista pode ser entendida como uma negação dos fundamentos da vida e da moralidade, levando a uma postura de aniquilamento e destruição de valores pré-estabelecidos, como aponta o âmbito jurídico. Pode ser nesse sentido que seria uma ação niilista, né? Você tá ignorando a Uma negação moralidade de fundamentos. estruturada. Pode ser uma negação de fundamentos, né? Pode, pode. Acho que nesse sentido seria uma ação niilista. E assim, cara, pô, o Eren tá errado, né? Tipo, tá, Cara, ele. eu acho maravilhosa a ideia de Shingeki no Kyojin. Apesar de até hoje ter medo de reassistir, porque eu tenho medo das coisas que acontecem, dá susto. Eu acho legal que o Eren fez toda essa porra e no final não adiantou merda nenhuma. É, o ciclo se manteve. A ação dele foi. Se a ação dele foi niilista, a ideia dele também foi, né? Porque foi uma ação inútil. Foi uma ação inútil pra caramba, velho. No final do mangá você não consegue ver isso, mas no final do anime, você assistindo os créditos, você consegue enxergar que a ação dele simplesmente não teve efeito nenhum. A humanidade continuou lutando, continuou guerreando, continuou se extinguindo. E é Inútil. isso. É. O Eren simplesmente provou que qualquer ação não vai mudar o curso original que a humanidade estava levando. Não, nem isso. Sabe o que o Eren acha que ele me traz? Hum, Ele me traz a ideia de que, independente, Matheus, do que você faça na sua vida, dos sacrifícios e das decisões que você tome, é inútil suas ações. O Eren é como se fosse uma representação de que, independente do quanto você tente, faça, é inútil suas ações, cara. Foda-se. O fim chega pra todo mundo e dane-se. É pois é. inútil. Nem o legado dele ficou no mundo. Ninguém nem se lembrava mais do Eren depois de, sei lá, uns 50 anos. Exatamente. Talvez lá nos livros de história falassem da grande catástrofe do estrondo, blá blá blá, mas foda-se. A certo ponto deve ter se tornado quase que um Um mito, mito. né? É. Tipo o dilúvio, que a gente não sabe se foi real ou não.
Mas deve ter se tornado tipo um dilúvio, tá ligado? Não se Com sabe se foi real ou certeza. não. E provavelmente os cientistas e pensadores da época, depois lá no futuro, eles analisavam o grande estrondo, na verdade, como um ato moral que tentava ir contra a moralidade da época e as normas estabelecidas. Sim, sim, completamente, completamente. Você E fez uma estrondo porque analogia Solon. incrível. É, e é isso, né? É tudo inútil, gente. Por isso que você não deve sofrer, ficar se afundando no sofrimento, porque no final do dia tudo é inútil. É, eu defenderia tudo inútil. Como um replicante do modelo Nexus 6, Roy Batch foi projetado para ser mais humano que o humano, mais forte, mais rápido, mais inteligente, e enviado para servir e morrer nas colônias espaciais. A história de sua vilania é a de uma fuga pela vida. Roy e seu grupo de replicantes renegados retornaram à Terra, um ato punível. Ah, eu acho que é Blade Runner isso aqui. Eu não assisti o Blade Runner original. É Blade Runner, tá escrito aqui. Eu não assisti o Blade Runner original, eu só assisti o recente Blade Runner. Inclusive, cara, falando desse Blade Runner, deixa eu até achar aqui um vídeo que eu vi sobre Blade Runner e ser normal, acho que era normal, alguma coisa assim. Pá, 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 pá. Filosofia, não. Putz, cara, eu não sei qual que foi. Será que foi do Jurandir? Deixa eu ver se foi do Jurandir. Hum. Hum, acho que não, mano. Cara, eu não sei, eu não lembro qual que foi o canal que eu tinha visto. Mas, cara, eu vi um vídeo incrível que fala sobre Blade Runner e o do recente ali, do Ryan Gosling, e que mostra que ele era só um. Era um replicante, tipo um. Acho que replicante é tipo um cyborg, algo assim. E ele era um cara normal, tá ligado? Ele era só um peão num jogo onde ele não era nem o protagonista nem o antagonista. Ele só tava ali vivendo, tava fazendo as coisas dele. Ele achava que ele seria alguma coisa, mas na verdade quem que tava comandando tudo eram outras pessoas e ele foi só utilizado como um peão. E aí a história dele mostra que ele era só um cara normal que tava vivendo uma vida normal, como todos nós. E é por isso que nós nos a gente consegue se identificar tanto com esse personagem. Porque a gente percebe todas as falhas deles, todos os acertos deles e mostra que é uma realidade muito mais humana. Que ele não é algo grandioso na história, nem um fracasso total. Ele só tá lá existindo. É só uma pequena engrenagem em algo muito mais grandioso que ele nunca fez parte tão direta. Ele só tá lá existindo, tá ligado? É insano. Nossa, Não análise insana. conheço. Não conheço, mas boa, boa. Com a morte, por uma única razão: encontrar seu criador, Eldon Tyrell, o gênio por trás da Tyrell Corporation. Seu objetivo era implorar por mais vida, uma extensão de sua programação de 4 anos, um limite de tempo cruel, implementado para garantir que eles nunca desenvolvessem emoções complexas o suficiente para se rebelarem de verdade. Eles eram filhos tentando confrontar um Deus que os havia amaldiçoado com a mortalidade. O pilar de seu argumento é a sua crença de que a vida, a consciência e a experiência são direitos universais, independentemente de se ter nascido em um útero ou em um laboratório. Sua rebelião não era para conquistar, mas para libertar a si mesmo e a seus irmãos da escravidão e de uma sentença de morte programada. A mesma luta por liberdade que a humanidade sempre celebrou em suas próprias histórias. Sua confrontação com seu criador solidifica sua tragédia. Ao finalmente encontrar Tyrell, Roy recebe a resposta fria de que nada pode ser feito. Ele foi feito da melhor forma possível. E a chama que brilha o dobro dura a metade do tempo. A reação de Roy, matando seu pai, é um ato de fúria e dor, mas também um julgamento contra o Criador que o amaldiçoou com a perfeição e a consciência, apenas para lhe negar o tempo de apreciá-las. Após caçar e aterrorizar Deckard, o homem enviado para matá-lo, Roy o salva da morte no último segundo. Em seus momentos finais, sob a chuva, ele não sente ódio,
mas uma profunda melancolia pela beleza de sua curta existência. Sua morte não é a de um vilão, mas a de um poeta trágico, um ser artificial, que no fim provou ser mais humano do que os próprios humanos que o caçavam. Ai, meu ouvido. O ser humano aí, cara. Nossa. Oh, O mas ser bagulho humano com bonito, uma né? vida, o ser humano com uma vida programada, tá ligado? Com data de validade, enquanto que as pessoas que possuem poder e são ricas, etc., conseguem aproveitar a vida. E aí, no final, não tem como sentir ódio, não. A gente só se depara com a morte, o fim para todos. Exatamente, velho. Inclusive para esse Deus onipotente, no caso o criador dele, que tá acima da gente. Caraca, velho. Surreal, mano. E, pô, agora eu quero assistir Blade Runner original, cara. Eu nunca imaginei que queria assistir Blade Runner original, porque é antigo o filme e tal. Não achei que ia ser uma história tão incrível pra poder ver. Mas esse personagem, ele me faz querer aprender mais sobre ele. Me faz querer olhar pra ele, entender o que ele tava pensando e como que o desenvolvimento dele na história. Ele não é um vilão. Ele só queria viver. Ele queria a liberdade da escravidão que nem os androides de Detroit queriam. Tá ligado? Então, mano, é que esse título eu acho que é mais pra chamar mais visualização, né? Porque em teoria, retirando o Thanos que eu tenho minhas dúvidas, eu acho que as pessoas, ou melhor, eu acho que o cara não entendeu o que seria um vilão, né? Pode ser que seja mesmo. É... Mas daqui, vai. Quem que é. Vamos considerar que não são vilões, são antagonistas. Quem que é o Não, antagonista anti-heróis. menos. Pode ser anti-heróis, pode Não, é ser. que eu acho que retirando o Thanos, nenhum ali de fato é um vilão. Eu diria que pode ter talvez antagonista, mas acho que uma boa parte é mais anti-herói, né? De Sim, acordo sim. com o que a gente pesquisou. É, mas daqui quem que seria, tipo, o mais. O melhor? No sentido. Como é que eu vou explicar isso? As ideias dele eram muito mais. Caramba, me ajuda aí, Lana. Eu não sei como você quer explicar, tô esperando você fazer a pergunta. Qual deles é tipo a ideia que eles queriam defender é que você menos pode falar, pô, isso daí seria uma atitude vilanesca, tá ligado? É a que diverte mais do vilanesco. Os vagalumes. Pô, eu tô Não pensando faz no nem Roy. sentido os vagalumes. Não faz nem sentido os vagalumes terem qualquer que seja o pensamento. Não faz nem sentido alguém pensar que os vagalumes são vilões, cara. Os vagalumes são heróis, mano. Eu acho que é mais por conta do segundo jogo, porque eu acho que a Abby ali, a que mata o Joe, ela tem vinculação com os vagalumes, visto que o pai dela era o médico dos vagalumes, né? E aí você passa o segundo jogo inteiro tendo a Abby como antagonista da Ellie. Eu acho que é por conta dessa visão. O foda é no final a Abby tendo que ser perdoada, tá ligado? Quando na verdade eu acho que a Ellie tinha que estar pedindo perdão, mano. Ai, cara. Enfim, pra mim os que menos de fato são vilões, etc., são vagalumes. Pô, eles estão em prol da humanidade, eles são heróis. Pra aquela família pobre e fudida que sobreviveu por acidente, eles são heróis, mano. Com certeza. Eu acho que se eu fizer um top 4 aqui, vai ser o Roy, porque eu me comovi com a história dele ali, dele querer vida. O Conde Dukan contra o governo. Os Vagalumes em terceiro e depois o Magneto. Esse seria meu top 4. Roy, Dukan, Vagalumes e Para mim Magneto. seria, para mim seria primeiro os vagalumes, o Conde. É que eu não sei a história dele, mas pelo que foi contado ali, seria o Conde. Eu colocaria o Magneto em terceiro. Não, Magneto em segundo, Conde em terceiro. E em quarto lugar, em quarto lugar, mano. hum, eu não sei se eu colocaria o Roy ou Spence. eu não sei se eu colocaria o Eren. O Eren. O Eren. O Eren, o Eren. É, notou, né?
todos os que eu escolhi, eles lutam em prol, na verdade, não só de uma causa, mas totalmente do povo deles, né? Os vagalumes da humanidade, o Magneto dos mutantes, porque ele sofreu com isso também, o Conde da questão de toda a corrupção que tinha lá e que tinha que parar, papapá, e o Eren no sentido da liberdade do povo dele. Ah, realmente. E vocês deixem aí nos comentários do vídeo. Agora eu tô virando youtuber também. Deixa aí nos comentários, dá like, se inscreve. Aqui, E compartilha. essas coisas aí de YouTube. Tamo junto. Torne-se um teocentrista. Torne-se um teocentrista. Eu prefiro teocentrista do que teos. Teo estranho, porque me lembro de teocentrismo. Mas Ah, não foi estamos na mal. teologia. Tor- Torne-se um teocentrista. Boa. E mais reacts? Que isso, Yuri? Já tá tarde pra caramba, mano. Já passamos da meia-noite aqui. Este que você viu é um dos cortes que acontecem na live. Praticamente todo dia tem live, tá? Então, só cola lá, vamos trocar uma ideia. Vai que você aparece em um dos videozinhos aqui também, né? Pô, divertido. Então, deixa aquele like, comenta, compartilha essas coisas todas, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.